Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Condomínio em Pauta. Eu sou Rodrigo Rodrigues, esse é o Guilherme Rodrigues. Hoje é 7 de setembro de 2019. Seja bem-vindo, vamos assistir mais um programa Condomínio em Pauta, uma produção do Grupo Rodrigues, uma prestação de serviços para você e para o seu condomínio. Aqui, o seu condomínio está em pauta. Hoje nós vamos continuar a falar o que nós já falamos na semana anterior, que é falar sobre o uso de áreas de lazer e as suas restrições. Semana passada, Gui, nós falamos de salão de jogos. Hoje nós vamos falar de salão de festa. Muito do que nós falamos de salão de jogos se aplica aqui a salão de festa. Então nós vamos ter um bate-papo aqui rapidinho, nos acompanhem. Você que está com a gente aí, já acompanhando desde o primeiro programa, seja bem-vindo. Você que está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos para cima. Uso de salão de festas. E aí, como que funciona? Bom, a primeira coisa, antes de eu deixar uma oportunidade aqui para o Gui falar, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte. Regra geral, Gui, segue o que está previsto na convenção ou no regimento interno do seu condomínio. Você tem dúvida sobre o uso de salão de festas? Leia a convenção condominial e o regimento interno. Esses dois documentos vão dar o norte sobre o uso de salão de festas. Gui, questão de horário. Que horário que eu posso usar o salão? De quando até quando? Convenção ou regimento interno vão dizer. Qual a quantidade máxima de pessoas? É muito importante, síndico, é muito importante que o salão do condomínio preveja uma lotação máxima. Se não prevê, faz um estudo e coloca esse limite máximo de pessoas por questão de segurança. Porque às vezes cabe 50 e colocam 100 e aí fica perigoso. Às vezes cabem 100 e colocam 200, é complicado e aí fica as pessoas em risco. Então, regra geral, leia o que está previsto no regimento interno e na convenção condominial. Gui, vai lá com você. Participe do nosso programa Condomínio em Pauta. Mande suas perguntas para o nosso WhatsApp, DDD 11 95656 5818. Também no nosso e-mail, contato@gruporodrigues.net, e siga-nos também nas redes sociais. Nosso Instagram, @condoempauta, Facebook, @condoempauta e youtube.com/condomínio em pauta. Vamos lá para a primeira pergunta. Qual o melhor sistema de reserva de salão de festas? Olha só, o melhor sistema de reserva geralmente é aquele que garante o igual direito a todos. É o imparcial. Qual o melhor sistema? O que seja imparcial. O que não olhe para a cara do condômino, mas sim para o direito dele de condômino. Eu digo isso porque existem alguns sistemas de reserva que admitem algum tipo de corrupção ou de favorecimento, e esses sistemas o condomínio deve sempre que possível evitá-los. Exemplo, livro. Tem um livro na portaria, aí é só um funcionário do condomínio que consegue fazer esse controle, aí o funcionário não tá, aí eu quero reservar, não consigo nesse dia, aí vem alguém e reserva na minha frente, mas aí aquela data eu não tenho certeza quando que foi preenchida. Ou seja, o sistema de livros pode funcionar muito bem, mas ele pode dar margem para atos de favorecimento para um ou para outro condomínio. Então o melhor sistema de reserva é o sistema que seja transparente e que funcione de maneira imparcial. Rodrigo, qual o exemplo disso? Aplicativo, né? Hoje existe aí algumas administradoras possuem, o Grupo Rodrigues já possui há muito tempo, o sistema de reserva por aplicativo, onde o condômino ele vai ter um login e senha, ele entra, ele escolhe o espaço que ele quer reservar e ele faz a reserva no smartphone dele ou pelo computador dele, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então esse é o melhor sistema. Agora, qual o prazo que pode ser reservado? Aí nós temos que ler o regimento interno da convenção. Exemplo, eu só posso reservar uma festa para daqui 2 meses, eu só posso reservar uma festa para daqui 3 meses. Tem que ter esse tipo de previsão no regimento interno, tá bom? Para não acontecer da pessoa fazer reservas futuras, reservas para sempre, lá, sabe? Já pegar todas as principais datas do ano. Não, aí não, então tem que ter um limite. Tanto para reservar, quanto um limite, Gui, para cancelar a reserva. Porque olha só, quando eu sou condômino e reservo uma data, eu reservo, vamos supor, dia 10 de novembro. Eu reservo para mim o dia 10 de novembro. Hoje, nós estamos aqui em setembro ainda, então vamos supor que eu consegui reservar 10 de novembro, meu condomínio disponibiliza a reserva com 3 meses de antecedência, 10 de novembro eu reservo, e aí chega perto, eu falo, não vou mais fazer a festa não, vou cancelar. E aí lá pro dia 1, 2 de novembro eu vou lá e peço o cancelamento da data. Você já imaginou que outros condôminos poderiam querer usar essa data e foram impedidos? E agora, como você cancelou muito em cima, esse condomínio necessariamente não vai conseguir organizar uma festa tão perto. Então, olha só, o condomínio precisa aqui
criar um sistema de reserva transparente, preferencialmente por aplicativo. O condomínio precisa dizer qual o prazo máximo de reserva, mas o condomínio também precisa prever nas suas normas qual o prazo mínimo de cancelamento, ok? Se cancelar com uma semana, vai pagar metade da taxa, caso o condomínio cobre taxa de reserva. Caso cancele em cima da hora, vai pagar a taxa mesmo que não use o salão, porque ele tirou o direito de outra pessoa de usar. Ou seja, existem vários fatores. Alguma exceção pode ser casos graves. Exemplo, nós já tivemos caso de uma pessoa alugar por uma determinada festa de aniversário e ter um grave acidente na família. E o condomínio previa a cobrança da taxa de reserva nesses casos, que cancelou muito em cima. Só que, claro, o cancelamento muito em cima foi motivado por um acidente, uma coisa de força maior. E aí o condomínio, a nossa orientação para esse condomínio foi: dispensa a taxa por bom senso. Nós sempre devemos chamar o bom senso para a conversa, tá bom? Mas eu estou falando de casos graves, casos simples. Agora eu vou ter que viajar, desculpa. Agora eu estou gripado, agora eu estou com dor de barriga. Isso não é motivo para cancelar. E a cobrança de taxa, Gui, o sistema de reserva tem que estar previsto na convenção ou no regimento interno, enfim, nas normas condominiais. E ele tem que dizer se vai ser gratuito ou se vai ter uma taxa. Agora tem que tomar cuidado, gente, porque muitos condomínios estipulam taxas abusivas, taxas injustificadas, tá bom? A taxa de uso do salão de festas, ela tem que ter uma proporcionalidade, né? Eu vou cobrar a taxa para quê, né? Para manutenção e limpeza e conservação. Não tem como eu ter um condomínio, por exemplo, de R$300 e cobrar uma taxa para uso do salão de festas de R$300 ou de R$150. Metade pode caracterizar abuso, tem que tomar cuidado. Cada condomínio tem a sua realidade, mas nós temos que tomar cuidado. A taxa, ela tem que ter uma finalidade. Se ela for considerada elevada demais, ela pode ser declarada eventualmente abusiva, tá bom? Proibição de uso de salão de festa para inadimplentes gera dano moral? Primeiro você tem que entender o seguinte: proibir áreas comuns para inadimplente já é algo vedado pelo STJ, tá lá no recurso especial 1564030 de Minas Gerais, julgado pelo STJ em 9 de agosto de 2016, tá? A primeira coisa que tem que saber é que o inadimplente não pode ser proibido de reservar o salão, tá? Alguns condomínios acabam proibindo na prática, falam, quem não está em dia não pode reservar, tudo mais, as normas internas proíbem isso. A nossa orientação jurídica é que essa postura é ilegal, tá bom? Porque o inadimplente, ele vai pagar aquela taxa, se não pagar hoje, ele vai pagar no futuro através de uma ação judicial, tá bom? Então nós entendemos que, alinhado com o que diz o STJ no recurso especial 1564030 de Minas Gerais, oriundos da terceira turma do STJ, nós entendemos que é ilegal restringir o acesso ao inadimplente. Tem regimento interno que vai prever essa proibição e o condomínio vai aplicar, mas aqui nós estamos aqui para prestar uma orientação. A nossa orientação é: não proíba, tá bom? Agora, proibir o uso para o inadimplente gera dano moral? Olha só, eu tenho um julgado aqui muito legal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é a apelação número 7007-954-3906 da 18ª Câmara Cível do TJ do Rio Grande do Sul. Foi julgado agora, recente, 11 de dezembro de 2018, o relator é o desembargador Heleno Saraiva, e diz assim: não cabe indenização por dano moral por essa negativa, tá? Então se aconselha a não negar a reserva por ele estar inadimplente conforme a orientação do STJ. Mas tem que tomar cuidado, que aí o devedor já vai ficar: opa, então me proibiram um dia, eu vou pedir dano moral. Não, já tem respaldo judicial dizendo que necessariamente isso não caracteriza dano moral, tá bom? Vamos lá, Gui, qual a próxima? Posso usar o salão de festas para outros fins, como por exemplo, reunião religiosa? O Código Civil prevê que cada parte comum será usada de acordo com a sua destinação. Então algumas pessoas perguntam assim: eu posso guardar objetos na vaga de garagem? Não. Por quê? Porque é vaga de garagem. Quando eu faço isso, estou violando a destinação. Eu posso... o que eu posso imaginar? Usar a área de academia para fazer uma festa?
Não pode, porque a sala de ginástica ou academia, ela é para esse fim, então eu não posso mudar o fim. Então eu posso usar o salão de festas para quê? Para reuniões festivas, né? Uma confraternização, uma festa, alguma coisa nesse sentido. Culto religioso, o Brasil é um chamado Estado laico, onde são livres os exercícios de todas as religiões. Se você quiser ser religião A, ele quiser ser religião B, ok, está liberado, o Brasil é um Estado laico. Então o salão de festas pode ser usado para fins religiosos? Vamos ter que ler o que diz a convenção ou o regimento interno, mas a regra geral é que não pode. Vamos imaginar uma coisa, eu sou evangélico e vou fazer um culto evangélico no salão de festas. Isso vai gerar o culto, geralmente, de qualquer religião que seja, geralmente o som daquele culto, ele extrapola os limites do salão de festas. Ele vai extrapolar os limites do salão porque é natural. Então vamos supor que eu seja evangélico e vá fazer um culto evangélico. Oh, bênção, amém, aleluia, vou fazer um culto no salão de festa. Legal! Eu que sou evangélico vou ficar feliz, ele que é evangélico vai ficar feliz, vai ficar todo mundo feliz. Mas tem um morador que não é evangélico e que mora, por exemplo, no primeiro andar. Já gerou um problema. Por quê? Porque não é uma simples festa, é uma manifestação de culto. Então, assim, o culto é livre, eu posso fazer o culto a quem eu quiser na minha casa. Mas no salão de festas a gente tem que ver o que diz a convenção e o regimento. E a regra geral é que elas proíbem. E nós achamos legal elas proibirem. Vou te dar um outro exemplo. Talvez você seja evangélico, eu seja evangélico e a gente concorde com o culto evangélico. Só que vamos imaginar que alguém do candomblé, da umbanda ou de outras religiões de matrizes afro-brasileiras, e aí essa pessoa vai fazer um culto a esta religião. O evangélico não vai gostar. O católico pode se ofender. Enfim, não quero aqui defender religião A ou B, mas eu estou dizendo o seguinte, eu tenho que pensar sempre numa coisa. Eu não posso, Gui, usar a ponto de interferir no direito do outro, né? Pro cara do candomblé, se ele ficar ouvindo um culto evangélico toda quinta-feira no salão de festas, ele vai ficar extremamente ofendido. Pro cristão evangélico, por exemplo, ou mesmo pro católico, se ele ficar ouvindo o pessoal bater tabaca toda quinta-feira no salão de festas, ele vai ficar ofendido. Então, quer dizer, você não consegue agradar a todos. Condomínio é uma diversidade, então nós temos que respeitar a todos e a sugestão é: não se permita nos salões de festas coisas que não sejam festas ou reuniões assemelhadas, como uma confraternização ou coisa desse tipo, tá bom? Então, se tiver, por exemplo, uma festa, 10 anos da igreja tal, tranquilo. Aí você vai entrar em outra questão, Gui. O condomínio pode fazer festa de visitante? Regra geral, gente, é que não. A não ser que o seu condomínio seja muito grande e permita a locação de salão para pessoas de fora. Mas a regra geral, não. Ah, mas eu sou o pastor presidente da igreja tal, eu vou fazer... Não. Regra geral, gente, eu falo aqui de regra geral, nós temos que ver a peculiaridade do seu condomínio e da sua convenção condominial, do seu regimento interno. Mas regra geral, para fazer festa, moro eu e minha família. É para festa das pessoas da minha família e não para visitantes. A igreja sou eu e a minha família? Não é. Então a igreja se encaixaria como uma pessoa jurídica visitante, tá bom? Regra geral não pode. Então o salão de festas, como regra geral, ele tem que ser usado pelo condômino e pelos seus familiares que residem naquele núcleo, ou pelos amigos que residem naquele núcleo, porque às vezes o apartamento é dividido entre amigos. Não podemos, em regra geral, abrir para o público externo, salvo se a sua convenção ou seu regimento interno autorizarem expressamente que alguém de fora alugue. Tá? Então a regra geral é que não pode. Condomínio deve combater abusos no uso de salão de festa que causam incômodo, mas a indenização se a fiscalização falhar? Isso daqui foi uma coisa muito legal que eu quis trazer, é o seguinte: o condomínio alugou o salão de festa e abusou no som, abusou nos visitantes andando pelo condomínio, porque regra geral os visitantes devem ficar na área delimitada pelo salão, salvo se a convenção prevê alguma outra autorização ou o regimento interno assim prevê. Mas o condômino que infringir a norma de uso, esse condômino será advertido ou multado de acordo com as normas internas, tá bom? Geralmente multado direto, porque quando ele vai alugar o salão ele já tem a advertência de que ele deve seguir tudo. Mas aí tem que ler a convenção e o regimento interno. Agora, essa coisa que a gente trouxe aqui, Gui,
o condomínio deve coibir o abuso, mas se alguém abusar, os outros condôminos podem pedir uma indenização para o condomínio? Olha, não sei se vocês entenderam. Um condômino A aluga o salão e causa um caos. O condômino B, ele processa o condomínio para dizer, é um absurdo, você deixou o cara usar o salão e o cara me incomodou, e eu não dormi à noite, que não sei o quê. Justiça, eu tenho um julgado aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 7ª Turma Civil, julgado agora em 15 de agosto de 2019, desembargador relator Romeu Gonzaga Neiva, que diz que não, né? Que não cabe o condomínio se responsabilizar por danos que um condômino cause no salão de festas. Danos aos demais, tá? Danos aos seus vizinhos ou coisa desse tipo. Então o que o condomínio tem que fazer? Tem que fiscalizar, tá bom? Mas o morador ofendido não pode dizer que o condomínio vai ter que ser responsabilizado por aquele excesso. O que o condomínio tem que fazer é punir para que o excesso não se repita. Mas aquilo que já aconteceu, responsabilizar o condomínio é coisa demais. Isso está no julgado 000519830 de 2016, que foi julgado agora em 15 de agosto de 2019 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esse julgado diz, portanto, vamos retomar, esse julgado diz que o condomínio não é obrigado a pagar indenização para os demais condôminos, para um ou mais condôminos, por um transtorno que um outro condômino causou, tá? Isso não se aplica só a salão de festas, se aplica a um monte de coisa. O condomínio pode cancelar uma festa reservada? Só por motivo plenamente justificável. Inundou o salão de festas, estourou um cano, vamos ter que fazer uma obra emergencial, o condomínio poderia motivadamente cancelar e ainda assim poderia ter que arcar com o prejuízo de quem reservou aquela festa. Fora disso, cancelar uma festa, o condomínio unilateralmente cancelar uma festa gera dano moral. Você quer ver um exemplo? Onde gerou isso? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgado em 23 de maio de 2018, foi julgado na 2ª Turma Recursal Cível, lá no âmbito do TJ do Rio Grande do Sul, relator Elaine Maria Canto Fonseca, julgado em 16 de maio de 2018, ele diz assim, ó, ação de indenização por danos morais, reserva de salão de festas para comemoração do aniversário do 1º ano da filha do autor, posterior cancelamento em razão do ajuizamento de demanda contra o condomínio pelo autor e sua esposa, convites enviados e compras realizadas, contratação de novo local para a realização da festa, indenização por danos morais e materiais, cabimento. Olha a loucura. O condômino reserva a festa, reserva o salão para fazer uma festa, distribui convite e tal. O condômino, por algum outro motivo, briga com o condomínio, acontece alguma coisa, e eles começam a brigar num processo judicial. O síndico, de maneira genial, fala, vamos cancelar a festa do cara. Cancelou, ótimo. Só que não, né? Sabe o que ele fez? O condomínio foi condenado a pagar danos materiais e morais e absolutamente justo. Por isso que eu digo, gente, reserva de salão não pode ser feito com parcialidade. Nós aconselhamos os clientes do Grupo Rodrigues e os não clientes do Grupo Rodrigues, nós aconselhamos aqui no programa Condomínio em Pauta haja do modo mais imparcial possível. E a melhor dica, a melhor forma de fazer isso, reserva por aplicativo. Funciona muito bem. Se o seu condomínio ainda não tem aplicativo, vai atrás, liga para o Grupo Rodrigues, entre em contato no contato@gruporodrigues.net e veja, caso você seja cliente, a ativação do serviço. Se você não é cliente do Grupo Rodrigues, veja como você pode mudar essa realidade do seu condomínio. Se você já tem a sua administradora e está feliz com ela, siga com ela, é isso aí. O importante é você ter um serviço de qualidade, mas peça para ela a ativação do aplicativo. É isso aí. Este é o programa Condomínio em Pauta, prestando serviço para você, para sua família. É a nossa família cuidando da sua família. É isso aí, Ney. Isso aí. Quer mudar a realidade do seu condomínio? Conheça o Grupo Rodrigues, a sua nova administradora de condomínios. Acesse nosso site www.gruporodrigues.net e manda uma mensagem pra gente. 11 95656 5818. É isso aí.